Olá, sétimo ano! Mais uma vez aqui a gente vem com um assunto muito bacana, muito interessante, que é a civilização islâmica. Nós vamos conhecer aspectos importantes acerca aí da cultura e da religião islâmica. Saiba que hoje a religião muçulmana, que é como nós chamamos, né, quem segue o Islã, é a segunda maior religião do mundo em número de seguidores, perdendo somente para o cristianismo. Bom, tudo começou, gente, ali na Península Arábica. Essa região que fica aí no sudoeste da Ásia tem como característica um clima muito quente, muito seco, tanto é que a maior parte dessa região é de deserto. Ela era habitada inicialmente pelos beduínos. Beduínos eram pessoas, né, eram caravanas de pessoas que viviam da criação de cabra, de carneiro, e eram nômades. Eles viviam mudando de região para região, né, ali para procurar melhores condições de vida. E eles são considerados assim os primeiros habitantes dessa região da Península Arábica, os beduínos. Característica importante dos beduínos é que eles eram politeístas, eles adoravam mais de 360 deuses e viviam em tribos aí, como a gente já conversou. Na Península Arábica, as cidades principais, as cidades mais importantes criadas aí, fundadas por esses homens, foram essas que você vê no mapa. Vou destacar aqui a cidade de Taif, Meca, Medina, ok? Essas cidades, elas tinham unidade, não tinham nenhum líder, não tinham líder político. O que elas se associavam, o que elas tinham em comum era a religiosidade. Além disso, quem mandava nessas cidades lá no passado eram os grandes mercadores, as pessoas, os comerciantes mais ricos que comandavam essas cidades. Bom, vamos dar destaque aqui para duas cidades, a cidade de Meca e a cidade de Iatrebe. Foram as duas cidades mais habitadas nessa época, ok? A cidade de Meca, ela era extremamente habitada por dois motivos. Primeiro, um motivo religioso. Nessa cidade de Meca, havia uma pedra chamada aí de Pedra Negra, na qual, para aquela população, era uma pedra enviada pelos deuses e ela era adorada pela população, aquela população. Então, observe, muitas pessoas iam à cidade de Meca para fazer adoração aos seus deuses. Como tinha muita gente, acabava que aquela cidade, essa cidade de Meca, acabava sendo uma cidade perfeita para o desenvolvimento do comércio também. Então, Meca destaca-se tanto no aspecto religioso, pela adoração da Pedra Negra, quanto pelo aspecto comercial. Cá entre nós, um local turístico que recebe muitas pessoas é um local perfeito para o desenvolvimento do comércio, né? Olha o que eu escrevi aí. A cidade de Meca era bastante movimentada, pois tinha um templo sagrado, né, para os árabes que eram politeístas. O nome deste templo é Caaba, beleza? Prosseguindo. Aqui você vê a área interna dessa Caaba, que é essa caixa que guarda a Pedra Negra. Observe, apesar dos árabes serem politeístas e cada tribo aí possuía os seus deuses, a adoração à Pedra Negra era algo comum a todos os grupos. Então, observe como a cidade de Meca era habitada, né, devido a essa Pedra Negra. Vocês observem que essa pedra, olha naquele desenho, ela está situada na parte embaixo, olha só. Então, a Caaba é um cubo, você vai ver aí em outras imagens, é um cubo, cuja principal importância dela é guardar esta pedra. Muita gente tem curiosidade acerca da Pedra Negra. Basicamente, gente, os árabes acreditam que essa pedra, ela teria descido do céu, essa pedra, em que inclusive ela era muito branca. O Alcorão, que é o livro sagrado para os islâmicos, chega a afirmar que ela era branca como a neve, mas que de acordo com os pecados da população, ela foi ficando negra ao longo do tempo. Os árabes acreditam que essa pedra ela foi reconstruída por Abraão
e o seu filho Ismael, ok? Então, até hoje, gente, a gente vai ver, apesar da população árabe não ser mais politeísta, que é isso que a gente está estudando neste momento, os árabes muçulmanos ainda têm a Pedra Negra como um símbolo sagrado. Perfeito? É um dos locais mais visitados no mundo, a cidade de Meca, ainda nos dias de hoje. Bom, é aí, gente, que vai surgir um personagem bem curioso, bem interessante aqui na civilização islâmica. Havia uma tribo de comerciantes, de mercadores, era uma das tribos mais poderosas que tinham na região. Era a tribo dos Coraixitas. Eram eles que dominavam todo o comércio ali na região desértica. É nessa tribo dos Coraixitas que vai surgir a figura de Maomé. Maomé foi um homem, né, que nasceu na tribo dos Coraixitas. Ele se tornou órfão ainda pequeno, ainda criança, e foi criado por um tio. Esse tio o colocou aí no comércio de mercadores, né, e aí ele se tornou um grande mercador. Casou-se com uma mulher muito rica chamada Khadija. Ele era muito curioso nos quesitos relacionados à religião cristã e à religião judaica, que eram religiões que já existiam. Você lembra aí no seu 6º ano que você estudou. E, como eu disse, ele foi criado aí pelo seu tio, que era um líder coraixita. Acontece, olha que história curiosa, que o Maomé, certa vez, quando ele estava meditando em uma caverna, ele recebeu a visita, através das suas orações, é claro, a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel informou a ele que ele foi um escolhido por Deus para pregar uma nova religião, uma religião monoteísta, que nós chamaríamos de Islã, ok? Então, Maomé, ele passa a ter fé, a acreditar naquela mensagem do anjo Gabriel e ele passa a divulgar os preceitos, as regras, os fundamentos da religião islâmica. Uma curiosidade é que a palavra Islã é uma palavra em árabe que significa em português submissão a Deus. Alá, como você vê aí no slide, significa Deus na língua portuguesa, né? Se nós fôssemos traduzir para o português, ok? Agora observe. Quando Maomé começa a fazer suas pregações e ele começa a divulgar essa nova fé em um único Deus, a população não aceita muito essas ideias dele. A população não vê verdade, não acredita, o Maomé ele não tem muito sucesso nessa sua divulgação dessa fé, dessa nova fé. Por esse motivo, muitos dos coraixitas ficaram contra ele. Observe, pense comigo. Se a população virasse monoteísta da forma que o Maomé pregava, os comerciantes perderiam muito, porque a cidade de Meca não ia mais ser tão visitada. Nisso, os coraixitas passaram, inclusive, a perseguir o Maomé. É nisso que o Maomé, então, ele tem uma ideia de sair de Meca para a cidade de Iatrebe, aquela cidade que nós vimos no início. Essa saída de Maomé de Meca para Iatrebe, nós vamos chamar aqui na história de Hégira, ok? Deixa eu passar aqui. Olha só, depois a gente volta. A Hégira é o momento no qual o profeta Maomé sai de Meca e vai para Iatrebe. Ele vai para Iatrebe com o sentido, com o objetivo de divulgar a sua fé. Por que ele sai de Meca, fazendo aí a Hégira, a saída? Ele sai de Meca porque ele entrou em desacordo com os coraixitas. Maomé era uma pessoa que defendia os pobres. E os ricos viam-se prejudicados com essas novas ideias desse Maomé, desse profeta, com essa nova religião. Por esse motivo, pelos coraixitas se sentirem ameaçados, não seguirem Maomé, Maomé faz a Hégira. Vou repetir.
A Hégira é o momento mais sagrado para os islâmicos. Para vocês terem uma ideia, a Hégira marca o ano 1 do calendário islâmico. O ano 1 do calendário islâmico corresponde ao nosso ano 622. Observe, o ano 1 do calendário islâmico é o marco inicial deste ano, começa o calendário islâmico com a Hégira, que a Hégira foi sucesso. Chegando em Yatreb, Maomé conseguiu muitos fiéis, muitos seguidores. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Yatreb mudou de nome e passou-se a se chamar Medina, a cidade do profeta. Para quem não sabe, a palavra profeta significa enviado de Deus, como Jesus foi e como Maomé foi também, ok? Bom, depois que o Maomé consegue muitas pessoas lá em Yatreb, muitos seguidores, ele retorna a Meca. Diante disso, nós temos uma série de conflitos, inclusive de guerra, né, contra essa população aí que apoiava Maomé, contra esses comerciantes. A gente vai ter uma série de conflitos, tanto religiosos quanto políticos, até que o Maomé transforma a Kaaba, aquela pedra negra, em um símbolo sagrado para o Islã. Isso, gente, pensa comigo, agradou os coraixitas porque a cidade de Meca continuaria sendo visitada e continuaria com aquele comércio em expansão. E agradou também os islâmicos, que teriam, né, esse monumento de adoração, ok? Os coraixitas, olha, observe aí o que eu escrevi no slide. Os coraixitas continuaram a lucrar com o movimento dos fiéis, que agora iam a Meca para cultuar um único Deus, Alá. Professora, é verdade que os islâmicos cultuam um Deus chamado Alá? Como eu disse, a palavra Alá é uma palavra árabe que a tradução é Deus. Então, este Deus que você pensa é o mesmo Deus dos islâmicos. É claro que a religião islâmica ela tem alguns preceitos diferentes, que é o que nós vamos conhecer neste momento. O livro sagrado dos islâmicos se chama Alcorão. Alcorão é uma palavra também árabe que significa a leitura. Ele é dividido em capítulos, que nós chamamos de suras. Ele foi escrito com base das revelações do Maomé, com tudo aquilo que Maomé recebia de Deus. Ele, olha que curioso, ele só pode ser lido em árabe. Inclusive, é uma regra para a conversão ao Islã. Se você quer virar islâmico, é necessário você aprender a ler e a escrever em árabe. Porque o Alcorão, ele tem traduções em português. Inclusive, eu tenho uma tradução, posso mostrar para vocês em aula. Mas, originalmente, ele só pode ser lido em árabe. Então, todo islâmico deve saber árabe. Professora, eu sou brasileira, eu posso me converter ao islamismo? Pode, mas você precisa aprender o árabe antes, ok? E no livro do Alcorão é interessante porque tem todos os assuntos. Tem assunto político, tem assunto religioso, tem assunto sobre como criar filhos, sobre casamento. Então é um livro que os muçulmanos, eles levam realmente como regra de vida. Regra de vida, ok? Práticas islâmicas. Os islâmicos, eles têm algumas regras que nós vamos chamar aqui de 5 pilares. Observa que pilar é uma coluna que segura uma casa. Então, para os islâmicos, se você deixa de fazer uma, você vai deixar o seu corpo balançando, o seu corpo bambo. É necessário você ter essas 5 pilares na sua vida. O primeiro pilar é orar 5 vezes ao dia com o corpo em direção à cidade de Meca. Observe que essas 5 orações, elas não são orações que a qualquer momento faz em 2 minutos. Não, é necessário parar o que está fazendo e se direcionar o seu corpo para Meca e realizar as suas orações. Para vocês terem uma ideia, em países cuja religião oficial é o islamismo,
todas as horas das orações, todos os momentos da oração, a cidade para que as pessoas cultuem ou façam aí o seu pilar, ok? Diferente de nós, né, que nós muitas vezes oramos rapidinho antes de dormir, às vezes até esquecemos, os islâmicos são bem fiéis a esses pilares. E essas 5 orações diárias, elas ocorrem desde criança até a sua última idade, a sua vida na velhice. Próximo pilar. Se você tiver condições financeiras, você deve visitar a cidade de Meca uma vez na vida. Então, é obrigatório, se você for islâmico e você tiver um pingo de condições financeiras, você deve se esforçar para ir a Meca uma vez na vida. Jejuar no mês do Ramadã. Em determinado mês do ano, você sabe que o calendário islâmico é bem diferente do calendário cristão, que é o que nós usamos. O nosso calendário cristão tem como marco inicial o nascimento de Cristo. O calendário islâmico tem como marco inicial a Hégira. Os islâmicos, eles em determinado mês, que é o mês do Ramadã, eles fazem um jejum cujo eles tomam água e um pão não fermentado. O objetivo é se concentrar em Deus, é ter a sua purificação do seu corpo através desse jejum, certo? É uma prática aí bem interessante, porque o último dia de jejum é como se fosse a nossa festa assim, de Natal. É uma festa bem comemorativa, de muita alegria, de um grande banquete, né, para comemorar esse Ramadã, esse jejum que eles fizeram em nome de Deus. É bem interessante também. Outra prática, outro pilar é dar esmolas. Ajudar a quem precisa. Não é quando você quer, é uma regra do islamismo, é um pilar. Guardar as sextas-feiras. As sextas-feiras são consideradas sagradas. Não ingerir bebidas alcoólicas. E aí nós temos também a presença de 2 grupos islâmicos que constantemente entram em brigas aí. Nós temos os sunitas e os xiitas. Vamos entender aí a diferença entre eles. Para entender, é necessário você lembrar que quando Maomé morreu, em 632, observe, apenas 10 anos após a Hégira, o Maomé ele morreu sem deixar nenhum sucessor. Um amigo do Maomé, ele foi escolhido pela própria população para ser o líder. O nome que a gente dá ao líder, gente, é califa. Então, um amigo do Maomé foi escolhido porque ele era muito próximo de Maomé, ele conhecia os princípios da fé islâmica muito bem, então ele foi escolhido para ser o califa. Essa turma que escolheu alguém, a gente vai chamar de sunita. Já os xiitas, eles acreditavam que quem deveria assumir a posição de califa tinha que ser alguém da família do Maomé, algum descendente de Maomé. Então, observe, os sunitas, uma das características, tem várias coisas que os diferem, mas essa é a principal. Os sunitas, eles acreditavam que o descendente, o califa, tinha que ser alguém votado através de uma eleição. A gente tinha que votar e escolher o califa que a gente quer. Já os xiitas acreditam que não era necessário ter votação, e sim ser um descendente direto da família do Maomé, um primo, um tio, alguém da família. Isso fez com que esses 2 grupos entrassem em muitos confrontos. Até hoje você vê de vez em quando aí nos jornais essa briga por conta dessa divergência entre esses 2 grupos. Tá bom? A gente tem outros fatores, mas no momento é esse que importa você saber, que os sunitas defendem a eleição e os xiitas defendem que quem deve ser califa deve ser um descendente direto de Maomé. Gente, voltando a falar aí sobre os pilares,
Ainda há pouco nós falamos sobre alguns costumes, algumas práticas islâmicas bastante respeitadas. Comentei com vocês dos 5 pilares. Aqui, em resumo, você tem quais são esses 5 pilares. O número 1 se chama Shahadá. É crer em Alá como o único Deus. O segundo, em árabe, desculpem a minha pronúncia, é o Salá. Orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. O 3 é o Zakat, que é fazer caridade, auxiliar os mais necessitados. O 4 é o Saum, que é o jejum no mês do Ramadã. E por último, nós temos o Hajj, que é ir a Meca uma vez na vida. As práticas e os 5 pilares do Islã são extremamente importantes e regem a vida de todo fiel islâmico. O islamismo, gente, ele se constituiu com base no cristianismo e no judaísmo. Então, se você observar, o islamismo ele tem muitas heranças dessas duas religiões. Uma delas é que, segundo o próprio Alcorão, a recompensa para as pessoas boas é viver no paraíso. E o prejuízo para as pessoas maus, na vida, é ir para o inferno. Então, observe como há muitas semelhanças, O próprio monoteísmo, ou seja, crer em um único Deus, é uma herança trazida do cristianismo. Então, observe como Maomé, por ser um estudioso dessas religiões, ele constituiu a fé islâmica numa religião monoteísta, que crê em Alá, cujo livro sagrado é o Alcorão, e que tem muitas bases do cristianismo e do judaísmo. Atualmente, como a gente já conversou, o islamismo ainda existe, é uma das religiões que mais crescem no mundo. E nós temos, por muitas vezes, o jihad. Observe, o jihad é visto hoje em dia como a difusão do Islã por meio de guerra. Observe, o Alcorão, ele não prega a guerra, ele não prega o ódio, ele prega o amor, ele prega a igualdade, ele prega a justiça. Porém, muitos islâmicos interpretam de forma incorreta, como por exemplo a Bíblia, que traz tantas coisas boas, mas que muita gente interpreta de outra maneira ou não cumpre o que está com a Bíblia, O jihad é um meio que alguns islâmicos usam para difundir o islamismo através da guerra, ok? Houve uma primeira guerra santa, que a gente chama de jihad, mas no geral, ou hoje em dia, a gente vê o jihad como isso, como implantar a fé islâmica por meio de guerra, por meio de luta, ok? Que é o que de vez em quando a gente vê aí nos noticiários. Mas o que vale você lembrar, o que vale você saber, é que o islamismo é uma das religiões que mais prega o amor, a igualdade, a justiça entre os homens. Eu mesma, como eu falei para vocês, eu tenho um Alcorão traduzido do árabe para o português e já pude ler coisas muito bonitas, de amor ao próximo, que prega o islamismo. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Fique atento no AVA para as atividades acerca deste conteúdo. E olha só, este conteúdo tem uma paródia muito legal aqui no Cantando História e eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. Até logo, tchau, tchau!